Vamos lá? Está escrito assim, ó. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Deixa os olhinhos aí que a gente vai orar agora. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a tua bênção, que o Senhor nos abençoe, dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Papai, nos ensina nessa tarde de maneira simples para que todos possamos entender, compreender e assim possamos aprender a tua palavra e termos assim a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. Nós temos uma palavra aqui da parte de Deus. Na minha Bíblia ela está toda em vermelho porque foi dita por Jesus, né? Aonde o Senhor Jesus Cristo alega ser o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida, no verso 48. E ele, pregando na sinagoga, disse para os judeus: aquele que não comer a minha carne e não beber meu sangue não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Mas se você não tem parte com Jesus, você tem parte com quem? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Eu já disse para você que a Bíblia diz... Obrigado, Milk. Eu já disse para você que a Bíblia diz que aquele que faz somente aquilo que lhe mandam é um inútil. Que a Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional. Racional a Deus. Culto racional a Deus. Então, se eu tenho que ser racional, eu tenho que pensar. Certo? Eu tenho que pensar. Então, se eu tenho que pensar, eu não tenho que andar no pensamento dos outros. Concorda comigo? Certo, irmã Alba? O que você acha? Pastor Vanderlei? Tudo bem aí, parceiro? Certo? Então, se a Bíblia diz que eu devo prestar um culto racional, a Bíblia então está dizendo para mim que eu preciso pensar. Pensar. Você não deve ser levado pelo pensamento alheio. Nós todos temos um norte de fé que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é igual para todo mundo. Ponto. Mas quando a gente vem pensar sobre a palavra de Deus, nós devemos ter um pensamento, né? Uma racionalização, precisamos raciocinar, precisamos ser razoáveis,
não é? A gente precisa prestar atenção. Hoje uma pessoa mandou uma mensagem para mim, um áudio, de um pastor nas Assembleias de Deus, dizendo que a mulher que usa cabelo curto é prostituta, um vídeo desse mês. Que a Bíblia diz que é prostituta e é prostituta, irmão. E não andando igual ao mundo, é prostituta e acabou. E o cara não é bruta de uma igreja Assembleia de Deus pregando isso. E eu não sei como que as pessoas vão numa igreja dessa. Né? Eu não sei como as pessoas vão numa igreja dessa, que o cara tá chamando a filha dele de prostituta, a mulher dele de prostituta, o cara vai lá e fica dando risada. Eu não consigo entender isso, para ser sincero para você. Entendeu? O vídeo tá aqui, se você perguntar, eu mando para você o vídeo. O congressão, todo mundo de máscara, na pandemia, o cara pregando e debulhando as irmãs, lá na capítulo 11 da carta aos Coríntios, né? Pensando sobre a palavra de Deus e tirando a conclusão dele. Né? Porque a Bíblia, o apóstolo Paulo disse lá, naquela situação, que aquelas que eram prostitutas que rapassem o cabelo. Lá. Ele não disse que você que corta o cabelo hoje é prostituta. Não é isso que ele disse. Mas os caras são tão estúpidos que falam isso. E todo mundo dá glória. Ah, glória a Deus! Ai, glória a Deus! Vê o vídeo pra você ver. Dá vontade de ir lá e dar um soco no cara. Falar uma bobagem tensa. Né? Ele é tão idiota, né, irmão? Que um cara desse é um idiota, no mínimo, né? Eu queria saber o nome dele, eu ia falar o nome dele. É tão idiota, eu falei isso uma vez para um cara que falou isso para mim, quando eu ainda congregava na Assembleia de Deus, né? Eu falei, então nós não devemos ir para a África e evangelizar as irmãs, porque lá todo mundo tem cabelo curto. E já que todo mundo é prostituta, Jesus não vai querer elas, porque se você está falando que é pecado, o cabelo curto, daí não cresce. Vai ser sempre curto. Não cresce. Entendeu? Né? Depois eu mando, a pastora Ana manda para a Audrey, e a Audrey põe no grupo do Telegram, se vocês quiserem ver o vídeo depois aí. Tá? Beleza? A gente manda no grupo do Telegram da igreja, irmã Verinha. Você diz aí que você quer participar do grupo do Telegram, que as irmãs colocam você, irmã Verinha Valadão, tá? Tá aqui no Instagram, se alguém puder colocar aí o endereço aí. Você vai ver. Entendeu? Então a gente põe lá no grupo do Telegram, você vai ver. Então tá cheio de bizarrice hoje dentro das igrejas, né? Cheio de bizarrice. Então eu vou te dar outra bizarrice. O cara fala que se você fuma, você não pode participar da Santa Ceia, porque você está em pecado. Né? Vão dizer que eu estou falando mal da Assembleia de Deus. Não, a Assembleia de Deus é a minha igreja mãe, eu nunca vou falar mal dela, ela é uma bênção. Mas os pastores que dirigem ela, na sua grande maioria, são analfabíblicos, para não falar outra coisa. Né? Para não falar outra coisa. Não falar outra coisa. Então, os caras dizem que se você fuma, você não pode participar da Santa Ceia. Se você é divorciado, você não pode participar da Santa Ceia. Se você mora junto com seu marido, mas não casou, você também não pode participar da Santa Ceia. Se você não é dizimista, você também não pode participar da Santa Ceia, se não está em comunhão com a igreja. Como é que você quer participar da Santa Ceia se você não está em comunhão com a igreja? Você não dá teu dízimo? Entendeu? Mas veja que não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que Jesus trouxe como sã doutrina, como doutrina salvídica. Não é isso. Né? Entendeu? Não é isso. Algumas pessoas dizem, pastor, mas e as crianças? Irmão, eu vou contar uma coisa para você aqui. Ó. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Você pega o texto que a gente usa para ministrar a Santa Ceia e lê capítulo 1, do verso 1 até o último verso. Do primeiro até o último verso. Irmã Fernanda, não estar casado não é fornicar, irmã Fernanda. Você precisa aprender a conhecer a Bíblia. Porque se você disser isso, mais uma vez, eu vou pedir para você apresentar a certidão de casamento de Adão e Eva. Porque no teu conceito, Adão e Eva estavam em fornicação, no paraíso. Entendeu? Se o que você fala é verdade, Jesus é um baita do mentiroso. Você apresenta a certidão de casamento para nós?
de Adão e Eva, se apresenta a certidão de casamento do Jacó, que casou com duas. Apresenta, não é fornicação isso? Casou com uma, a outra é amante. Então você precisa rever o seu conceito, irmão. Fornicação é a pessoa que dorme com uma pessoa em cada dia. Sai um final de semana, dorme com um, sai outro final de semana, dorme com o outro, sai outro. E isso é fornicação. Agora, quando as pessoas moram juntas, não é um papel que muda a situação diante da Bíblia e de Deus. Entendeu? Então você precisa aprender a ler a Bíblia primeiro, ter discernimento da palavra de Deus, para depois você vir aqui querer dar aula de teologia pra gente. Tá? Você precisa melhorar um pouquinho a tua teologia ou trocar de igreja, que é essa onde você está aí, vai acabar levando você para o inferno. Hein? Tá? Então eu não vi Deus olhando para o Adão, dizendo: Adão, tá aqui tua esposa, mas antes de você dormir com ela, você tem que ir no cartório e casar, porque senão é fornicação. Você vai para o inferno. Eu não vejo isso na Bíblia, irmão. Então, se a pessoa se encontrou, conheceu alguém e amigou-se, ajuntou-se e está com esta mesma pessoa, ela é um corpo só. Ela não está em fornicação. Quem ensina isso é o pastor da Assembleia de Deus, que é um ignorante que não conhece a palavra de Deus. Se ele conhecesse, ou ele deve ter a certidão de casamento do Adão e Eva guardada em algum lugar que nós não vimos. Né? Em algum lugar aí que a gente não viu. Eu não vou falar dos outros, eu vou falar só de Adão e Eva. Tá bom? Não vou falar dos outros. Né? Ou a gente podia pedir, por exemplo, a certidão de casamento de Maria e José, que também não houve festa de casamento, não houve comemoração e muito menos nenhum tipo de celebração. A Bíblia diz que tomou José Maria para ser a sua esposa. Você tem que aprender a ler a Bíblia, irmão. Entendeu? E deles veio Jesus. Agora, se você mostrar pra gente na Bíblia onde está o casamento deles, onde eles se casaram, onde foi formalizado pelos irmãos da igreja, onde teve a festa, porque eles não tinham dinheiro, não tinha nada, então não tinha como comprar nada, como pagar nada, então José simplesmente dormiu com a Maria, né? Depois, claro, de muitos anos. Mas ele pegou Maria e levou para morar com ele, e a Bíblia diz: tomou José Maria. Então você tem que aprender a interpretar a palavra de Deus. Entendeu? A palavra de Deus, ela é um organismo vivo. Por isso que muita gente, quando morrer, vai para o inferno. Muito crente que acha que é crentão, santão, quando morrer, vai direto para o inferno. Tá entendendo? Porque mente, porque engana as pessoas. Porque põe um jugo pesado demais sobre a vida das pessoas, senta na porta da congregação, não entra, diz a Bíblia, e não deixa que os outros entrem. Porque dá a eles um jugo pesado demais para carregar. Pesado demais, que eles não podem carregar. Mas aqueles lá não carregam. Aí você vai no pastorzão lá da Assembleia de Deus, dos presidentes, os caras estão casados a segunda vez, terceira vez, né? Tá no segundo casamento, terceiro casamento, mas para eles pode, não tem nada a ver. Dorme com a amante, dorme com a secretária, mente em cima do púlpito, rouba todo mundo, né? Grande maioria, claro que não são todos, não é? Exige dízimo de todo mundo para congregar, para participar da igreja, né? E mente dizendo que isso está escrito na Bíblia, mas não está. É óbvio que não são todos, é óbvio. Tem muitos homens e mulheres de Deus dentro da Assembleia de Deus, é óbvio, como tem várias igrejas. Mas a maioria e a doutrina da Assembleia de Deus é baseada numa mentira, ok? Numa heresia, mas é a doutrina deles, e congrega lá quem quer. Então quem quer, cada um leva aonde gosta, como eu costumo falar. Entendeu? Mas você guarda o teu conceito lá para sua igreja, que lá todo mundo ia bater palma quando você falasse uma coisa dessa, porque são tudo hipócrita, então a hipocrisia domina o povo. Sacou? Que é lugar de falar a verdade, não é lugar de mentir e de ficar passando pano na cabeça de ninguém que está falando errado. Tá? Então, a gente continua o texto, e Jesus aqui continua falando a respeito da Santa Ceia. Certo? A gente continua falando a respeito da Santa Ceia. Então, Jesus fala para os caras que ele é o pão e o sangue. E ele disse: quem não comer da minha carne, escute isso. Quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, quando você vai a uma igreja e o pastor nega para você participar da carne e do sangue, ele está impedindo você de entrar no reino do céu. Porque se você não estiver na comunhão da igreja, participando da carne e do sangue, você provavelmente vai perder a sua salvação. E é exatamente o que está falando aqui. Você pode dizer para mim: ah, pastor, mas a exegese do texto não é bem assim. É sim, sim.
Isso aqui existem discussões teológicas a respeito desse texto antiquíssimo, do Martinho Lutero, você quer saber. Você tem texto dele falando sobre isso aqui, de quando eu amarrava cachorro com linguiça. Já tem teólogo discutindo sobre isso aqui, sobre ser ou não ser, vai, não vai. Mas a grande maioria dos teólogos que prestam concordam com essa linha teológica, de que este texto trata sobre a Santa Ceia, ok? Trata sobre a Santa Ceia. Esse texto é claro, a maioria das linhas teológicas decentes concordam que Jesus está falando sobre a Santa Ceia, que nós precisamos estar em comunhão e precisamos congregar em uma igreja participando da Santa Ceia do Senhor, ok? Mas quando nós observamos o apóstolo Paulo falando sobre a Santa Ceia, nós vemos, por exemplo, que a Santa Ceia era tomada com vinho, e o vinho tinha álcool, para começar a nossa conversa. E o apóstolo Paulo repreendia ele. Você pode voltar lá na carta aos Coríntios, observar direitinho, né? Onde a gente ministra a ceia ali, você pode ir lá olhar e ver o capítulo inteiro, e você vai ver que o apóstolo Paulo exortava os irmãos, porque a Santa Ceia, na verdade, era uma ceia que era santificada pela oração. O que é uma ceia, pastor Sandro? Uma janta noturna. Era uma janta. E aí você pergunta para mim, mas pastor, e a Santa Ceia é para as crianças? Eu pergunto para você, você vai jantar na igreja e o teu filho não vai comer? É uma pergunta que eu vou fazer para você. Você vai jantar na igreja, o teu filho olha todo mundo jantando, e ele não pode comer porque Jesus não quer que ele coma? Pergunta que eu vou fazer para você. Como é que você acha que era na igreja dirigida pelo apóstolo Paulo? Onde ele exorta os irmãos dizendo assim, quem está com fome, come em casa antes. Aprenda a ver a Bíblia, irmão, pelo amor de Jesus. Aprenda a ler a Bíblia, a observar, para você deixar de ser enganado. As pessoas pararem de enganar você com esses conceitos que não são bíblicos. São humanos e não bíblicos. Entendeu? Você precisa aprender. As pessoas estão distorcendo o evangelho. Estão pregando um evangelho que não é verdade. A Santa Ceia do Senhor não era um pãozinho e um suquinho de uva como a gente faz hoje, não. A Santa Ceia era uma janta com comida abundante e vinho. E eles então, em ação de graças, o que é ação de graças, pastor? Em oração, oravam e abençoavam aquela comida, e todos comiam e bebiam juntos, simbolizando um corpo comendo ao mesmo tempo, mas era uma janta. Todos. Entendeu? Inclusive as crianças. Ou você acha que eles levavam as crianças lá, né? E as crianças não podiam comer? É isso que você acha? E vou dizer mais para você. Eles não tomavam, na grande maioria das vezes, só o vinho. Eles misturavam com um pouco de água. As crianças tomavam vinho misturado com água. Não era suco de uva, era vinho. Só que misturava com água, como nós crianças, como eu fui criança, e tomava isso no almoço de domingo. A família toda italiana colocava um pouco de vinho numa jarrona de água lá, misturava para dar um gostinho, uma suquinha e pau na máquina. As crianças lá eram a mesma coisa, talvez não com açúcar, mas bebiam a mesma coisa. Entendeu? Se você estudar um pouco de história, né? Se você estudar um pouquinho de história, você vai aprender o que o pastor está falando para você. Né? Então o pastor não chegou à conclusão disso ouvindo as pessoas falar. Não, o pastor estudou isso. Né? Estudou isso. Então não existe nenhum tipo de problema das crianças participarem da Santa Ceia. Qual é a única coisa que impede você de participar da Santa Ceia? É você não crer em Cristo. É você não crer. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz que somente um tipo de pessoa não pode participar da ceia, né? E esse tipo de pessoa é aquela que não crê. A gente observar, a gente pode ir ali, vamos ali na carta aos Coríntios para a gente ler aqui. O que está escrito lá? Deixa eu ler para você aqui.
Um pouquinho aqui que a gente já vai... Já vou te dar aqui um feedback bem legal. Eu queria que você olhasse e diz assim, ó. A gente está no capítulo 11, 1 Coríntios, você sabe, né? Capítulo 11, 1 Coríntios, verso 17. Tá? Eu não vou ler antes, mas é no 17. Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Presta atenção no texto que nos ensina a participar da Santa Ceia. Tá? Presta atenção. Nisto, porém, que vou eu dizer-vos? Não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, escute isso aqui, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Presta atenção, irmão. 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Presta atenção no que está escrito no Bíblia. Come para matar a fome, não é um pãozinho. E outro toma muito e o outro toma nada. Você já viu quando você vai e faz um churrasco na igreja e faz uma fila para os irmãos fazer o prato? Aí tem uns irmãos que passam na fila do churrasco e faz assim, né? E ele pega 5 pedaços e daí quando passa o último acabou porque o irmão comeu tudo lá na frente e deixou ele sem. Né? Então sempre que você faz churrasco tem alguém servindo a carne para não acontecer isso. Não é assim? É assim, você sabe que é assim. Principalmente se você tem criança, menino que é maior, eles não têm noção, vão ali, vão pegando e ele esquece que tem mais gente para comer. Lá era da mesma maneira. Então os que chegavam antes comia antes, os que chegavam depois tinha acabado, não tinha mais. Então o apóstolo Paulo está exortando eles. E ele continua dizendo no 22, não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Porque todo mundo vinha, irmão, para comer e beber. Era uma janta. E todos participavam dela. Ok? Então, quando a Bíblia diz, um pouquinho mais para baixo, no verso 27, diz assim, ó, portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que significa a palavra indignamente? O que significa a palavra indignamente? Indigno. Quem é indigno de participar da Santa Ceia? Quem sabe? Na Assembleia de Deus, você é indigno se você fumar, você é indigno se você for prostituta, você é indigno se você morar e não for casado, você é indigno se você não for dizimista, você é indigno por uma série de coisas dentro das Assembleias de Deus. Da Deus e Amor eu não sei, porque eu nunca fui da Deus e Amor, eu não sei, mas na Assembleia de Deus é assim que funciona. Inclusive na minha igreja, às vezes, o pastor mandava a gente ir avisar determinada pessoa que estava com problema, dizendo, ó, você não pode participar da ceia, que você... O pastor falou que você não pode. Então o que eu estou falando aqui para você é o que eu vivi lá muitos anos da minha vida, então estou falando exatamente o que eu vivi. Ok? Ok? Então, quando a gente vai buscar a tradução do grego, no qual esse texto originalmente foi escrito, quando ele fala indigno, ele diz assim, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, ele está dizendo assim, ó, aquele que não crê em Jesus. Indigno significa aquele que não crê em Jesus. Quem é indigno, pastor, de participar da Santa Ceia? Aquele que não crê em Jesus. Entendeu? Você entendeu? Então,
Todas as os outros desse rol de pessoas que não podem participar da ceia foram as igrejas que inventaram. Isso não está na Bíblia. Ok? As igrejas que inventaram. Se você falar para mim, eu quero que você preste bem atenção. Ah, pastor, mas aquela mulher ali da esquina é uma prostituta. Como é que ela vai tomar a ceia? Escute aqui, eu vou ensinar você, presta atenção. Se ela entrar na igreja arrependida da sua prostituição, dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, me perdoe porque eu me prostituí. Jesus fala para ela assim, aparta daqui, prostituta, porque você não vai tomar ceia porque você é suja. É isso que Jesus vai falar para ela? É isso que Jesus vai falar para ela? Sim ou não? O que você acha? O que você acha, irmão? Jesus vai tocar a prostituta da igreja? Ou Jesus vai dar um abraço nela e dizer, ô minha filhinha, eu desci do céu por tua causa, eu morri na cruz para salvar você. Você está arrependida, Tô? Então você está perdoado. E dos teus pecados eu não lembro mais. Isso serve pro fumante, isso serve pro bêbado, isso serve pro mentiroso, porque tá cheio de gente aí que não fuma, mas é mentiroso, que dói. Certo, irmão? Para todos, porque Jesus tem um peso e uma medida só. Certo, irmão? Só um peso e uma medida. Jesus tem apenas um peso e uma medida. Então, esse negócio de, mas não. Sim é sim e não é não. E o que proceder disso provém de Satanás. Então, se a tua boca dizer, mas eu não aceito porque você é do diabo. É isso que a Bíblia diz. É o diabo que está usando a sua boca. A pessoa entrou, fumou na porta, jogou o cigarro, entrou, dobrou seu joelho, orou e disse, Jesus, me perdoe porque eu fumei. Porque eu não consigo me libertar dessa desgraça. E eu estou aqui hoje chorando, Senhor. Para que o Senhor me ajude dentro da igreja. Para que eu possa ter comunhão na igreja. Para que eu tenha força para largar essa desgraça desse cigarro. E Jesus vai falar o que para ele? Vai dizer, não, pecador maldito, fedido, suma daqui, seu fumante desgraçado. É isso que Jesus vai falar para ele, irmão? Você acha que Jesus vai falar isso para ele? Você acha que Jesus vai falar isso para você? Então, irmão, pare de ouvir o que as pessoas pensam e comece a ler a Bíblia. A Bíblia diz, Jesus ensinou Pedro e disse assim, se uma pessoa pecar contra você 7 vezes, e as 7 vezes ele vir pedir perdão para você, perdoa. E 7 vezes 70, ele vir pedir perdão para você, porque ele fumou, então ele fumou 70 cigarros. Se 70 vezes ele vir pedir perdão para você, perdoa. E a minha Bíblia diz que quando Jesus perdoa esta pessoa dos seus pecados, ele não lembra mais. E você está neste momento em santidade. Neste momento, você está em santidade e você pode e deve participar da Santa Ceia do Senhor. Pode e deve. Porque se você não participar, se você ficar ouvindo esses hipócritas aí que estão dizendo que se você fuma não pode, se bebe não pode, se não é casado, você vai para o inferno. Porque a Bíblia é muito clara e Jesus está dizendo, quem não come da carne, quem não bebe do sangue não tem parte comigo. Então ou você começa a ouvir a Bíblia, ou você começa a andar dentro do verdadeiro evangelho, ou, irmão, você vai para o inferno e não tem conversa. Você e quem está impedindo você de participar. Porque a Bíblia diz que o sangue está sobre a cabeça de quem falou. É simples. Aí a pessoa está num círculo vicioso, que o diabo prende ele no cigarro, porque sabe que ele preso no cigarro, o pastor não deixa ele participar da Santa Ceia, e se ele não participa da Santa Ceia, congregando na igreja, Jesus volta, ele vai perder a sua salvação, segundo esse texto. E o diabo vai levar ele para o inferno, porque o pastor dele é um analfa bíblico, irmão. Entendeu? É um analfa bíblico. Pastor, mas e o batismo? Irmão, eu estou falando de
tudo. Quer que eu leia o texto de novo para você? Vendo se o apóstolo Paulo disse, os não batizados estão tudo na igreja, ainda não batizou, aceitou Jesus essa semana, fica do lado lá que vocês não vão comer. Está escrito isso na Bíblia, irmã? Irmã Rafaela Vidal, está escrito isso na Bíblia? Sim ou não? Está escrito? Sim ou não? Então, se não está escrito, irmão, vocês têm que aprender a ler a Bíblia. Novo Testamento. Vocês têm que aprender a interpretar a palavra de Deus. Para de dar ouvido para esses caras que estão aí fora, que não conhecem a palavra de Deus, irmão. Que estão ministrando sobre a igreja, muitos em rebeldia, que se rebelaram nas suas igrejas, saíram. Pode sim, Rafael. Você pode, sem ser batizado. Pode e deve. Se você já aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, antes de participar da Santa Ceia, por isso que nós oramos aqui antes da Santa Ceia, e aí nós pedimos perdão do nosso pecado, todos, até eu, porque se eu estiver cheio de pecado, eu não posso participar da Santa Ceia, mesmo eu sendo pastor. Por isso eu peço perdão do meu pecado antes de participar da Santa Ceia. Jesus me perdoa porque eu pequei. Eu peço que o Senhor me perdoe em nome de Jesus, me lave com o teu sangue, porque eu quero participar do teu corpo e do teu sangue em santidade. Limpo. E como é que você fica limpo? Você toma um banho. Chega sujo, tira a roupa suja, joga lá, aí você toma um banho, você fica limpo. Isso é a tua oração pedindo perdão do teu pecado. Você entendeu? É simples assim, irmão. Qualquer pessoa que venha te dizer outra coisa que não seja isso, ele mente para você. Ele é um herege e ele vai para o inferno se ele te ensinar qualquer doutrina que não seja esta. Esta é a sã doutrina que eu estou ensinando para você. Eu já disse para você que eu não tenho intenção de ser dono da verdade, mas a Bíblia é. A Bíblia é. Entendeu? Então você deve participar da Santa Ceia. Porque se você não tem parte com Deus, você tem parte com quem? Jesus disse que nesse mundo tem dois senhores. Tem Jesus e tem o diabo. E se você não está com um, você está com o outro. A Bíblia é muito clara. Entendeu? É muito clara. Eu já falei, Rogério, aqui sobre morar junto e não ser casado. Você vive maritalmente com uma pessoa, você não tem problema nenhum. Nenhum. Quantas irmãs aí que estão debaixo de um jugo, cara, juntos, aí 20 anos, 30 anos juntos com o mesmo homem e o cara é um turrão, o cara é católico e o cara não quer casar. Ou tem outra, não quer casar. Né? Não quer casar. Daí o pastor não deixa a irmã participar da ceia porque o cara não quer casar e ela mora com ele há 30 anos. E você acha que Jesus veio para pôr esse jugo sobre a vida dela? Ou ela deve se separar do marido para ela poder participar da Santa Ceia? Que absurdo isso, irmão. Isso é um absurdo, isso é uma heresia absurda. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala, irmão, os não aptos são aqueles que não creem. É o budista. Se o budista vir aqui, ele acredita em Buda, não acredita em Jesus, e ele tomar a Santa Ceia, ele vai pagar um preço por isso. Entendeu? É um exemplo que eu estou te dando. Oi, Betânia. Tá? É um exemplo que eu estou te dando. Então, eu peço, por favor, que você preste atenção no que a Bíblia diz. Tá? O que a Bíblia diz. A Bíblia não fala, por exemplo, quer ver? Eu vou te dar outra aí, ó. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Você já foi em festa de crente e já viu o quanto o crente come? Quanto que os caras comem, irmão? Dá até um ruim, né? Eu, depois que eu fiz cirurgia bariátrica, dá até um ruim de ver aqueles pratos, que come um prato, 2 pratos, 3 pratos. Dá até uma coisa ruim. Mas está escrito na Bíblia, irmão, está escrito na Bíblia que comer demais é pecado. Está escrito 16 vezes na Bíblia. 16 vezes na Bíblia está escrito que glutonaria é pecado. Você sabia disso? 16 vezes está escrito na Bíblia que glutonaria é pecado. Mas nenhuma vez está escrito que fumar é pecado. Nenhuma vez está escrito na Bíblia que beber é pecado. Sabia? Não está escrito. Daí vem o pastor que come um boi inteiro quando senta, a mulher do pastor que come um boi inteiro quando senta, né? Não é assim? Se eu estiver mentindo, você pode falar, irmão. Não, pastor, você é mentiroso. Você pode falar. Pode falar, irmão. Pode falar.
Mas ele fala de você que toma uma cerveja, ele fala de você que faz isso. Irmão, a palavra vício não tem na Bíblia. Eu queria que você entenda. Escute aqui o que o pastor está falando para você. A palavra vício não está escrita na Bíblia. Não tem. Certo? Não está escrito na Bíblia a palavra vício. Certo, irmão? Vamos aprender a palavra de Deus, gente. Vamos frequentar uma boa escola de teologia aí, pessoal. Certo? Vamos frequentar uma boa escola, ter um bom professor. Vamos aprender a ler a Bíblia, gente. Pelo amor de Jesus. Tem uns crentes aí que é só a graça de Jesus Cristo. Onde é que vocês aprenderam essas coisas, irmão? Não está escrito na Bíblia a palavra vício. Não tem na Bíblia. Entendeu? Não tem. Você quer ler ela inteirinha? A versão original, e ver se você achar, eu te dou 5 Bíblias de presente. Não tem. Estou falando para você. Não tem. O pastor Santos já leu a Bíblia 21 vezes, inteirinha. 21. Eu nunca vi escrito na Bíblia a palavra vício, e li várias versões. Cada vez que eu leio uma versão diferente. E aonde os caras traduziram a palavra vício, você vai olhar na palavra original, não é isso que está escrito. É na tradução que é errada. No original, não existe. Ok? Tem nessas Bíblias pé de boi aí que os caras compram, né? NTLH, esses troços lixo que tem aí, que é traduzir tudo errado, é tudo fora do contexto, palavras erradas, sinônimos aplicados que, né? Mas beberrão é bêbado. Beberrão não é quem bebe, irmão. Beberrão é quem fica bêbado. Mais uma vez eu vou dizer, vamos aprender a interpretar a Bíblia, sem interpretação do texto. E eu sei que essa geração Paulo Freire está com bastante dificuldade em interpretar o texto, né? Mas nós precisamos aprender, irmão. Entendeu? Bêbado não entra no céu. Não é quem bebe um copo de vinho. Ou uma cerveja, ou o que quer que seja. Entendeu? Beberrão é quem detona. Aliás, eu quero que você lembre que o próprio Jesus disse que chamavam ele de beberrão. Eu queria que você não esquecesse disso. Né? A palavra beberrão é aplicada a Cristo. Talvez você nem saiba, né? Diziam que ele era um comilão e beberrão. E é ele que fala. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a interpretação da palavra de Deus. Muito cuidado com aquilo que você ouve por aí. Entendeu? Muito cuidado. Né? Nós poderíamos atribuir aí concordo com você, irmão, que o beberrão é um viciado em bebida. Positivo, tá certinho. Né? É um viciado. Podemos atribuir isso. Ó, tá certo. Mas é uma atribuição nossa. Isso não está escrito na Bíblia. Uma questão de interpretação, de exegese que você está fazendo do texto. Certo, irmão? Se beber fosse pecado, quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, dizendo assim, o presbítero não beba, mas o diácono beba pouco vinho. As mulheres bebam pouco vinho. Então o apóstolo Paulo está incentivando os irmãos a pecar, se o que os irmãos estão falando aí é verdade. Né? Eu não estou incentivando ninguém a tomar nada, porque eu não bebo. Eu não fumo, então eu não estou defendendo ninguém, eu estou apenas defendendo a palavra de Deus. O cigarro, irmão, ele faz mal para o teu corpo. E quando a Bíblia diz que nós não devemos, né, nos levantar contra o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, não é sobre comida que ele está falando. Se fosse, ou bebida, se fosse, né, Jesus não teria, na parábola do copo sujo, dito que não adianta o copo tá limpo por fora, está sujo por dentro. Então a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia, gente. A Bíblia é um organismo vivo inteiro, né? Inteiro, 66 livros, inteiro. Você não pode tirar um versículo e dizer, mas aqui tá falando, mas e o resto da Bíblia? É tudo mentiroso. Então nós temos que interpretar o texto de maneira correta. Vocês estão interpretando, muita gente é interpretando de maneira errada. Eu já falei isso para vocês. Não estou incentivando ninguém a beber. Aliás, eu acho que se você saiu da bebida, você não deve voltar para ela. Não beba vinho. Tome suco de uva, eu acho. Mas se você quiser tomar um pouco, não é pecado. E eu não posso dizer que é. Porque eu não quero ir para o inferno. Porque a Bíblia diz que se alguém remover uma vírgula ou acrescentar um tio
a este texto, a sua parte no reino do céu lhe será retirada. Entendeu? Vai ser retirado, né? E daí, como alguns irmãos falam, aí o apóstolo Paulo tá por fora, né? Porque ele falou que o diácono pode beber um pouquinho de vinho, né? Então o apóstolo Paulo tá por fora também. Ele é um baita de um idiota, né? Desperto é os irmãos aí que acham que é pecado. Esses são conhecedores do evangelho. Esse tipo de teólogo que essas igrejas aí, porcaria, estão formando, né? Que não conhece, chama Jesus de Genésio, eles não conseguem ler a Bíblia. Então a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer as Escrituras, né? Então eu recomendo que, se você teve problema de alcoolismo, se libertou, não beba mais. Faça como pastor, tome Coca-Cola, come chá, tome, né? Não beba. Quando eu tô com vontade de tomar uma cerveja, tomo uma cerveja sem álcool. Sem álcool. Agora, vinho sem álcool, não tem. Cerveja sem álcool, tem. Aí você pode tomar uma cerveja sem álcool, não tem problema nenhum. Agora, se você teve problema, não. Isso é igual como o pastor fez cirurgia bariátrica. Aí eu fiz cirurgia bariátrica e daí eu vou começar a comer tudo de novo, eu vou engordar de novo, irmão. Eu tenho que cuidar. Então, tudo a gente deve ser, irmão, ter bom senso em tudo. Ele não pode ser salgado demais e a gente não pode ter pouco sal. A gente tem que ser salgado na medida, se quisermos ser, então, o sal da terra. É tudo muito simples. É que tem muito imbecil aí complicando as coisas, irmão. Entendeu? Complicando as coisas. Né? Daí você vê esses irmãos que ficam falando, daí ele fala do dinheiro da igreja, ele fala da bebida, ele fala da barba, ele fala do calção, daí ele tá na porta da igreja, passa uma irmã bonitona, assim, com aquela, né, com a sua região glútea avantajada, e fala, né? Você presta atenção? É um desequilibrado, né? Um tarado enrustido. Mas ele fica falando de você, mas não vê o coração dele. Entendeu, irmão? Então a gente tem que ser prudente, a gente tem que ter bom senso, ok? Você tem que ter bom senso, você tem que ser prudente, você tem que ter medida para fazer tudo. Tudo com medida, irmão. Sem medida é só pipoca. Pipoca é sem medida, irmão. Quando você puder, né, comer pipoca e coçar, é só começar. Você come e não para mais, né? Não sei você, mas eu como muito pipoca, né? Quando eu vou no cinema, eu como um pacote daquele grande, eu como sozinho. Assistindo o filme 2 horas, então, chega antes das 2 horas, já acabou minha pipoca. Eu só não vou buscar outra, não vou pegar para mãe. Se pegar, eu vou comer mais uma, né? Pipoca, eu abuso, aí eu, né, eu peco aí. Se é gula, eu pequei aí. Eu saio, já peço perdão, Jesus me perdoa, né? Me perdoa aí, Jesus, para quem, né? Entendeu, não? Então, tenha bom senso. Então, nada que esses caras dizem aí fora, pode te impedir de participar da comunhão, de ter comunhão com Cristo. Então, quando você passa a participar da Santa Ceia, você fica forte espiritualmente. Escuta isso aqui. Aí você vai ter força para largar o cigarro, você vai ter força para largar a bebida, você vai ter força para largar a prostituição, para largar a mentira, para largar a glutonaria, quando você começar a participar da comunhão da igreja, porque daí você come da carne e bebe do sangue, você fica forte, né? Espiritualmente, fica forte, entendeu? Espiritualmente, aí você consegue se livrar do mal, porque você está forte, você está resistente, você está resiliente. Quem faz isso com você é a carne e o sangue de Jesus Cristo, o qual você precisa buscar ter na tua vida. Amém? Você entendeu? Você entendeu? Amém? Amém? Se esforce, ore, né? Ore, faça uma campanha de oração para Jesus ajudar você a largar o cigarro. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Faça pedido de oração, com oração, mas você precisa participar da comunhão da igreja, para você estar forte espiritualmente. E a Bíblia diz que aquele que nos vence faz com que nós sejamos escravos deles. Então tem muita gente que é escravo do cigarro. Mas Jesus, a Bíblia diz que a verdade veio para te libertar. E Jesus vai te libertar do cigarro em nome de Jesus. Jesus vai te libertar da bebida. Jesus vai te libertar do excesso de comida. Jesus vai te libertar da religiosidade. Jesus vai te libertar, irmão, de tudo aquilo que você precisa ser liberto. Basta que você ouça o seu evangelho e o siga.
adequadamente, vivendo em espírito e em verdade, segundo a palavra de Deus, e não segundo o que essas mulas teológicas aí andam falando por aí. Tá legal? Beleza? Tudo bênção? Pura? Então é só se esforçar. Entendeu? É só se esforçar. Quer largar a bebida, quer largar o cigarro? Vem aqui, começa a participar da comunhão da nossa igreja, participa da Santa Ceia, participa da oração na segunda-feira, né? Segunda-feira, se vocês me lembrarem aqui, nós vamos começar a orar pelas pessoas que fumam, pelas pessoas que bebem, para Jesus libertar. Tenho certeza que Deus vai fazer um milagre, vai libertar vocês e vai ser uma bênção. Em breve vocês vão estar dando testemunho. Tem muita gente que veio congregar com a gente e já largou o cigarro. Muita gente que conseguiu, depois que entrou em comunhão com a igreja, saiu do meio da hipocrisia, da mentira, veio congregar na nossa igreja e já conseguiu se libertar do cigarro. E você vai se libertar em nome de Jesus. Tá bom? Deixa o pastor orar por você. Fecha os seus olhinhos, incline a sua cabeça. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero, papai, abençoar o teu povo hoje na autoridade e no poder do teu nome. Eu peço que o Senhor venha quebrar todo o jugo que o homem colocou sobre a cerviz desse povo. Que o Senhor venha, Senhor, tirar todas as vendas dos olhos desse povo para que eles vejam. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa possa estar sobre a vida dos teus filhos e que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço que o Senhor abençoe essa água que os teus filhos estão colocando diante do Senhor e quando eles beberem dela, Senhor, em nome de Jesus, eles possam ser alvos, recebedores do seu milagre pela sua fé, em nome de Jesus. E só quem crê diz amém. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Bom final de semana. Fiquem com Jesus, né? Que boa chuva, bom frio. Eu vou de novo deitar no meu sofá, porque eu tô aqui, né? Do molho. Até segunda-feira que eu tenho consulta no médico, né? Eu tô de molho, então vou ficar aqui no meu sofazinho, bem quietinho, assistindo aí uns filminhos, né? Para passar a tarde, tá legal? Mas a gente se fala no domingo, tá? Se Jesus não voltar domingo de noite, a gente tá aqui com um culto abençoado. Vamos estar pregando o evangelho para todo mundo. Falou, galera? Beijo para vocês. Deus abençoe todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe. Beijinhos aí para todo mundo, tá? Fiquem com Jesus. Tenham um excelente final de semana. Deus abençoe a vida de todo mundo. Boa pipoca para vocês, tá? Tchau, galera.